Olá você, meu amigo acupunturista, meu amigo terapeuta, profissional de saúde que estuda medicina chinesa ou aquele que ainda não estuda medicina chinesa, mas quer conhecê-la na raiz, quer conhecê-la na profundidade, tratar as enfermidades na raiz, não importa a enfermidade. Especialmente enfermidade crônica, aquelas que a pessoa toma aí remédio a vida inteira, como por exemplo diabetes, como por exemplo hipertensão, mas não importa a enfermidade, se é do sistema digestório, se é do sistema geniturinário, se é do sistema cardiorrespiratório, se são enfermidades neurológicas, é importante que você conheça a medicina chinesa a fundo para poder realmente conhecer a síndrome de cada enfermidade. E aqui o objetivo deste vídeo é justamente falar para você das transformações que ocorrem e das modificações que ocorrem nas enfermidades relacionadas às síndromes do baço. Síndromes do baço são muito faladas na medicina chinesa, elas compreendem o elemento terra. Nós temos diversas síndromes e essas síndromes muitas vezes ocorre uma transformação de uma para outra. Algumas vezes o indivíduo pode ter uma das síndromes e às vezes o paciente pode ter diversas síndromes no conjunto, mas é importante que você saiba o que ocorre quando há uma progressão, quando há uma transformação de uma síndrome para outra, para que você justamente atenda as bases que precisam ser atendidas, seja com fitoterapia, farmacologia chinesa, seja com acupuntura, seja com tuiná, e seja com dietoterapia ou até associação com o Qigong. Que quem faz medicina chinesa é importante que você conheça essa magnitude, essa amplitude de técnicas para você sabê-las utilizá-las, mas principalmente a acupuntura e a parte de fitoterapia, que é o que mais a gente utiliza no consultório. Claro que a dietoterapia é importantíssima e você conhecendo, você pode indicar para o seu paciente. Quando a gente fala síndromes do baço, é importante que você conheça também alimentos que fortalecem o baço, alimentos que enfraquecem o baço. Então vamos lá, síndromes relacionadas ao baço. Nós temos 8 síndromes, das quais a primeira síndrome, que quase todas as pessoas têm em algum nível, é uma síndrome relacionada à deficiência do Qi do baço, né? Essa síndrome relacionada à deficiência do Qi do baço é uma síndrome primária. Primária porque as outras síndromes, todas elas são a dependência dessas. Eu estou aqui embaixo do computador com algumas questões principais aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para baixo para lembrar de diversos sintomas para falar para você. Mas é importante que você tenha algumas coisas muito claras. E aí, importante, né, dessa questão da síndrome primária, acontece justamente pela questão dos excessos de pensamentos e também pela alimentação errônea, alimentação irregular, jejuns de forma irregular, de forma errada. Um jejum, por exemplo, intermitente pela manhã, para a medicina chinesa não é considerado correto e aí enfraquece o baço. Também alguns alimentos, como por exemplo farináceos, como por exemplo muito açúcar, né? O açúcar branco, um veneno, alimentos gelados, água gelada, tudo isso enfraquece o baço. Então, se tiver uma deficiência do Qi do baço, é importante que você verifique isso. E nas deficiências do Qi do baço, também é importante, além dos sintomas que eu vou falar aqui, você observar a língua. E por que observar a língua? Porque nós sabemos, e quando a gente estuda síndrome, a síndrome de deficiência do Qi do baço, ela normalmente, ela vai se mostrar por falta de apetite, ok? Por falta de apetite, é uma das coisas. Estou falando normalmente, mas nem sempre. Então, sempre quando a gente estuda todas as síndromes do Qi do baço, tem lá a falta de apetite. Mas a falta de apetite é uma delas que pode ou não ter. Junto, claro que vai ter a fraqueza, junto vai ter o cansaço, junto vai ter a fadiga, junto vai ter fezes amolecidas, até aquela pessoa que vai diversas vezes no banheiro por dia, ok? Mas se preocupe com uma síndrome relacionada ao baço, com o cansaço e principalmente a vontade de comer coisas doces. Se preocupe muito nisso. Por quê? Porque a falta de apetite é algo que não é sempre que ocorre. Então você tem que ver, por exemplo, tem pessoas que têm uma deficiência do Qi do baço e
muito frio no baço e elas não têm falta de apetite, como é falado nos livros. Então você tem que observar a língua, o tapetinho da língua, que é o quê? A saburra. A saburra branca, por exemplo, está demonstrando aí um frio no baço. A língua inchada, né, a língua obesa, está demonstrando aí uma estagnação do baço. Mas esta fraqueza do baço, lembrando, sempre a síndrome primária, a primeira síndrome é a deficiência de TIM. Então anote aí o clássico, né? Falta de apetite, principalmente fraqueza, fadiga, né? Distensão abdominal após comer. Então, distensão abdominal após comer seria aquele sentimento de empachamento, que comeu demais, mesmo que não tenha comido demais, fica um tempo, parece que a comida está parada ali. E também, para muitas pessoas, fezes amolecida. Não é sempre. Claro que se a pessoa tiver fezes amolecidas, você sempre observa a fraqueza e o cansaço, ok? Então vamos para as questões gerais, e agora eu vou olhar aqui no meu computador a questão das deficiências do TI, do baço e as suas ramificações e transformações. Então, as suas ramificações e transformações, elas estão em mais 8, ou seja, a deficiência do TI do baço pode gerar uma deficiência do IAN do baço, que pode gerar um afundamento do TI do baço, que pode fazer com que o baço não controle o sangue, pode gerar uma deficiência de sangue, pode gerar uma umidade, mucosidade, pode gerar uma deficiência do TI do coração, sim, a deficiência do TI do baço, lembra aí dos 5 elementos, né? Os 5 movimentos da terra e o fogo. Uma fraqueza do filho gera uma fraqueza na mãe, ou seja, uma fraqueza do baço, do TI do baço, pode gerar uma fraqueza do TI do coração. Vou falar de cada um desses sintomas, tá? Pode gerar também uma síndrome de deficiência do TI do pulmão, então o TI do baço pode gerar uma deficiência do TI do pulmão, e o TI do baço, quando aprofunda em muitas pessoas, pode causar deficiência do yang do rim. Então a coisa já foi mais crítica, né? A coisa já está mais crítica. Então, na deficiência do TI do baço, observe essas fraquezas e saiba que ela é sempre primária, ok? Agora, uma transformação que ocorre muito clara, deficiência do TI do baço com deficiência do yang do baço. Uma deficiência do TI do baço, então você pode tratar aí nos pontos, no E36, por exemplo, e no BP6, que são pontos aí que vão fortalecer o TI do baço. Também vão fortalecer o yang do baço, que é a próxima síndrome agora que eu mencionei. No entanto, você pode utilizar também formas magistrais chinesas, e uma delas aqui é Sheng Lin Baizusan, ok? Então eu vou falar menos nesse tópico agora, os pontos de acupuntura e as fórmulas, porque eu quero me atentar mais à questão da síndrome propriamente dito. Então, deficiência de yang do baço, uma próxima síndrome aí, que é uma piora dessa síndrome, ou seja, tudo que tem nessa síndrome, mais aparecimento de frio. Então, se ocorre aparecimento de frio, a língua saburra muito branca, frio no corpo, frio nas mãos, frios nos pés, você sabe que frio nas extremidades tem a ver com deficiência de yang do rim, mas as pessoas são mais calorentas ou são mais friorentas. Então as pessoas têm essa propensão, né? Todas as pessoas, a ter mais uma deficiência de yang ou uma deficiência mais de yin. No entanto, quando ocorre muito frio, principalmente frio na região do aquecedor médio, né? Onde vai aparecer na língua também, uma saburra branca, nós dissemos que tem uma deficiência do yang do baço. E uma característica importante, deficiência de yang do baço, quem tem fezes quebradiças, fica muito no papel higiênico. É um aprofundamento da primeira síndrome. Então, um cansaço muito maior aí, ou as mesmas características de cansaço, mas a pessoa vai 3, 4 vezes por dia no banheiro, ou quando vai no banheiro, por exemplo, tem fezes quebradiças, fica muitas fezes no papel higiênico. Então é importante verificar se tem uma síndrome do TI do baço ou uma síndrome do yang do baço. Ou seja, na síndrome do yang do baço a pessoa tem mais propensão a ter mais umidade, ter mais mucosidade. Então tem uma dificuldade ainda maior na digestão. E aí sim, muitos casos de pouca fome, né? Mas tem casos que às vezes a pessoa tem uma deficiência aí do TI do baço e tem um calor no estômago, então ela vai ter fome, ok? Mas tem esses sintomas aí que eu falei anteriormente, mais os sintomas de frio e uma propensão a acúmulo de umidade. E esse acúmulo de umidade pode estar numa língua obesa, uma língua inchada, ou principalmente
na região abdominal que incha e que pesa, ok? Também em questões de mulheres, por exemplo, uma deficiência do yang do baço, muitas vezes está relacionado a corrimentos claros, corrimentos brancos, porque tem tanta umidade que começa a descer pelas vias baixas. Então pode ocorrer isso também. Continuando, nós temos uma próxima síndrome, afundamento ou queda do ti do baço. Então o afundamento ou queda do ti do baço é quando ocorre uma sensação de peso para baixo. As pernas ficam pesadas, a pessoa sente como se tivesse, por exemplo, mais peso do que tem. A pessoa se sente pesada. E esse sentir-se pesada gera uma troca na energia do baço, que é uma energia ascendente, e ela fica descendente. Então, o que começa a ocorrer? Começa a ocorrer ptoses, quedas, prolapsos. Então, desde uma queda palpebral, com esses sintomas que eu falei anteriormente, até uma queda de bexiga, uma queda do útero, uma queda em questão de, por exemplo, na parte de hemorroida, né? Todas essas quedas, qualquer queda, está relacionado ao afundamento da energia do baço, ao desmoronamento da energia do baço, porque o baço é o órgão que ele mantém os órgãos, tanto o zang quanto os fu, né? Os órgãos e vísceras, nos seus devidos lugares. E também essa questão aqui do rosto, né? Então você vê às vezes a pessoa com muita queda nessa região, principalmente se for mulher, você vai ver aqui muita queda nessa região. Lembra que aqui é o meridiano do estômago, mas o baço interfere no estômago, então muitas vezes tem muita queda. Se pegar na pele aqui, eu digo de mulher, mas pode ser de homem também, né? Pegou na pele aqui, vai ser algo flácido. A celulite, por exemplo, fria, está relacionada a uma deficiência de yang do baço, ok? Então os prolapsos, essa sensação aí de queda, essa sensação aí de peso, também o baço ele não consegue segurar o sangue. O sangue, nesse caso, ele não consegue segurar o sangue e a pessoa começa a ter também uma menstruação excessiva. Então, muitas vezes tem muito sangue na menstruação ou muito tempo de menstruação. E isso, claro, pode ser um baço que não consegue conter o sangue, mas um afundamento também, se tiver corrimento, está classificado aqui, ok? Claro que a pessoa pode ter várias síndromes ao mesmo tempo. Lembra que síndrome do ti do baço é a primária, né? Mas nessa questão de afundamento, ocorre também, além da questão de quedas, que eu falei, corrimento, menstruação excessiva, pode ocorrer também da urina excessiva, porque o baço controla o rim. Então ele causa, num primeiro momento, deficiência do ti do rim. E no segundo momento ele causa uma deficiência do yang do rim. Após isso, ou em conjunto a isso, pode ocorrer uma síndrome em que o baço não controla o sangue. Então você sabe, você que estudou medicina chinesa sabe, que uma das funções do baço é controlar o sangue dentro dos vasos. Então quando o baço não controla esse sangue nos vasos, começa num primeiro momento, a pessoa fica roxa, qualquer batidinha fica roxa, ou de repente está roxa em algum lugar, não sabe nem se bateu ou se não bateu, ou pegou um pouco mais forte em algum lugar, fica muito roxo. Por quê? Porque esse sangue não está no local que deveria estar, que é justamente nos vasos. Ele está fora dos vasos, porque o baço não está tendo a função adequada e aí não está controlando adequadamente o sangue. Como o baço não está controlando adequadamente o sangue, claro, vai ter menstruação como anterior excessiva, então vai ter sintomas aí relacionados ao sangue. Vai ter, primeiro, os hematomas. Você olhou qualquer pessoa que tem aparece esses hematomas sem motivo, ou qualquer batidinha, pouquinha, já aparece muito hematoma e você percebe vermelho, então o baço não está controlando o sangue. Mas nas mulheres, por exemplo, além disso, pode ter uma menstruação excessiva. Então, tem casos que existe uma deficiência tão grande que existe uma menstruação escassa e tem casos que existe uma menstruação excessiva. No momento posterior, pode ocorrer também o extravasamento de sangue através dos rins, por exemplo, ou através dos intestinos. E aí pode ter nos exames, ou demonstrando também ali na hora de defecar, sangue nas fezes, ou sangue na urina, ou às vezes no exame, né? A pessoa tem lá anemia,
tem também o roxo, né? O baço não está controlando o sangue e vai buscar a causa da anemia, vai buscar, é uma deficiência do baço, claro, mas está tendo aí sangramento na urina, está tendo aí sangramento nas fezes, está tendo aí hematomas. Então, nesse caso, nós temos que tratar esse afundamento. Pontos de acupuntura diferentes, fórmulas diferentes. Uma fórmula magistral chinesa muito relevante para esse caso seria Gipitang. Aqui eu vou falar a fórmula direto, né? Porque tem muita coisa para se falar de cada fórmula chinesa. Mas Gipitang é uma fórmula excelente para essa questão da deficiência do Qi do baço, que levou ao baço não controlar o sangue. Okay? Então isso é muito importante. Qualquer sangramento, seja ele em qualquer músculo, nas pernas, nos braços, nas mãos, ou às vezes vai tomar uma injeção, fica aquele roxo sempre, e às vezes até a pessoa acha, não, sempre que eu tomo injeção parece que está sangrando, né? Embaixo fica roxo. Claro que às vezes essa injeção não foi corretamente aplicada, mas você tem que observar se isso acontece rotineiramente, é porque o baço está fraco. Temos também outra síndrome, a umidade ou mucosidade no baço. Então eu estou falando umidade e mucosidade como uma síndrome só, mas uma é agravamento da outra. Então umidade primeiro e depois mucosidade. O baço ele tem aquela função, né, de transporte, aquela função de transformação. Então quando gera aquela umidade no baço, você vai perceber na língua também, mas a sensação de peso aí é pior. A sensação de peso no abdômen é pior. Primeiro começa a ter umidade no baço, depois começa a ter umidade no rim, ou seja, primeiro começa a inchar a parte abdominal e depois começa a inchar as pernas. Isso é a umidade no baço. A umidade no baço, claro que vai ter esses sintomas na mulher, corrimento. Muitas vezes essa umidade do baço chega a atingir o pulmão e aí a pessoa vai ter catarro, vai ter secreção nasal, aquela clarinha, né? Que isso tudo é umidade. Mas observe a língua, que a língua ela é fundamental para verificar essa questão de umidade, principalmente uma língua ou inchada, uma língua obesa, ou uma língua que parece assim uma parte mais alta e nas laterais às vezes tem marca de dente, né? No centro está mais alta, né? Então está inchada no centro a língua. Então isso também é umidade. Aí quando é umidade, quando tem essa burra branca, bem grossa, já é um excesso de frio, umidade, muito mais umidade. Quando essa burra começa a ficar bem branca, mais oleosa, aí nós dissemos que é um aprofundamento, então seria a mucosidade. Aí você tem que entrar com técnicas para mover o Qi do baço, para técnicas diuréticas, né, para você drenar essa umidade e, claro, retirar o frio, né, porque o baço é um órgão que não gosta de frio, anote aí. O baço não gosta de frio, então isso é importante. Todas as vezes que mesmo que você não perceba esses sintomas de uma forma muito clara, como eu coloquei aqui, mas você conhece de língua, você olha no centro da língua principalmente e vai ter uma saburra branca. Quando tiver uma saburra branca, existe frio na região do baço. E esse frio vai gerar umidade, vai gerar mucosidade, não move, né? E como eu falei, umidade tem essa sensação de peso, tem essa sensação como se fosse um saco de batata, essa sensação de peso. E aí uma deficiência do Qi do baço, o baço como produz o sangue, ele pode falhar na formação do sangue. Vai ter sintomas de cansaço, vai ter sintomas de palidez, principalmente palidez no rosto muito pálido, sintomas de fraqueza, sintomas de cansaço, sintomas onde tem queda de cabelo, unha fraca, por exemplo. Claro que com unha fraca já está ligado ao sangue do fígado, mas primeiro isso começa no baço. E nesse momento que a deficiência de sangue é maior, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma menstruação escassa. Então lembre-se, uma menstruação que adianta, tem uma fraqueza de baço aí muito grande, que está gerando aí uma forma de o baço não controlar o sangue dentro dos vasos. E aí tem menstruações 1, 2 por mês, às vezes até mais, né? Mas quando fica escassa a menstruação, vem pouco ou muito demorada, aí tem uma deficiência de sangue muito grande. Claro que, quando eu falo de menstruação, observe que a mulher, em geral, tem muita deficiência do sangue, tanto é que a mulher tem mais queda de cabelo do que o homem.
ok? Então, fique atento para essa deficiência do sangue, principalmente cansaço, fraqueza, vai limpar uma casa, já começa a sentir muito fraca, né? Então, mesmo que a menstruação não estiver escassa, que é um sintoma aqui clássico, considere que tem também uma deficiência de sangue. Então, primeiro você trata a deficiência do tecido baço, tem deficiência de IAN, já vai direto para a deficiência de IAN. Tem deficiência de IAN e de sangue, trata os dois, porque é muito importante. Lembra que o elemento terra é que estabiliza todos os outros elementos. Tem até escolas na medicina chinesa que é escola baço-estômago, que estuda só essa parte, né? Escolas antigas, dada a importância do elemento terra na saúde. Tanto é que ele vai controlar o pulmão, tendo um elemento terra forte, vai ter um intestino forte, vai ter fezes normais, não vai ter prisão de ventre, por exemplo. Muita gente que tem prisão de ventre, existe aí uma deficiência do tecido baço, uma estagnação do tecido fígado, e o baço está interferindo lá no elemento madeira, mas também está interferindo no elemento metal, intestino grosso. Então é importante, muitas vezes, para tratar o intestino grosso, verifica aí como é que está o baço do seu cliente, do seu paciente. Continuando, a deficiência do tecido baço, ela pode gerar uma deficiência do tecido coração. Então, o elemento terra aí interferindo no elemento fogo, no coração, o baço interferindo no coração. Quais que são os sintomas? Anote aí. Quando atinge o coração, está atingindo ao mesmo tempo o pulmão, que está muito próximo. Tanto é que a fórmula Si-Jun-Zitan, que é uma fórmula para deficiência do Ti do pulmão, serve para a deficiência do Ti do coração. Então, na deficiência do Ti do pulmão, que tem o quê? Tem palpitação, tem uma palidez facial, tem uma dispneia ao esforço, em alguns casos tem até um estado depressivo. Observe como está o baço. Você tem que tratar a deficiência do Ti do coração, com certeza, mas a origem foi uma deficiência do Ti do baço. Então, observe muito essa questão. Por quê? Porque uma deficiência do Ti do baço pode gerar uma deficiência do Ti do coração, pode gerar uma deficiência do Ti do rim, pode gerar uma deficiência do Ti do pulmão, que é o que eu vou mencionar agora, e pode gerar uma deficiência Yang do rim. Deficiência do Ti do pulmão. Próxima síndrome, que é a deficiência do Ti do baço, elemento terra, que não está gerando o elemento metal. Então, o que tem? Sintomas do pulmão, falta de ar, às vezes uma tosse, um pigarro, aquela pessoa que toda hora aí está tendo resfriados, né? Toda hora está pegando gripe, toda hora o Wei-Qi está fraco. Por que o Wei-Qi está fraco? Porque nesta pessoa existe uma deficiência do Ti do baço, então gera uma deficiência do Ti do pulmão, gera uma deficiência de defesa, gera problemas relacionados à voz, uma voz fraca, por exemplo, uma voz muito baixa, por exemplo, e uma deficiência do Ti do pulmão acontece muito, observe isso, um fator aí interessante, que é sudorese diurna. Sudorese noturna é outra coisa. Sudorese diurna está relacionado muitas vezes, principalmente quando a pessoa não tem energia e disposição, está relacionado a uma deficiência do Ti do pulmão causada por uma deficiência do Ti do baço. Observe língua, observe sintomas, observe biotipo. Então, a pessoa magrinha, com os ossos aparentes, que de vez em quando pega uma gripe, que muitas vezes tem aí, por exemplo, alergia, que tem vontade de comer doce, que a língua está sempre úmida, que a língua tem sempre marcas de dente, apesar de as marcas de dente nas laterais, a parte da lateral está ligada ao fígado, uma deficiência de forma está ligado ao baço, ok? Então é importante isso. Sudorese diurna, uma voz fraca, uma tosse leve, né? Não é aquela tosse forte, mas uma falta de ar quando faz esforço, gerou uma deficiência. Lembra que o pulmão, por exemplo, é o órgão da energia, né? Tanto é que o VC17 é um órgão relacionado ao mar da energia, né? Então, temos que tonificar aí pontos do pulmão, temos que tonificar antes pontos do baço. E se você tonificar pontos do pulmão e não resolver o problema relacionado ao baço, vai ser muito rápido voltar esses sintomas. E a deficiência do Ti do baço, ela pode ir lá, como eu falei, para a deficiência do Yang do baço, e ela pode
vir para o rim e causar uma deficiência tanto do Qi do rim inicialmente quanto do Yang do rim. Quando provoca uma deficiência do Yang do rim, por deficiência do Qi ou do Yang do baço, vai ter os sintomas relacionados ao baço, né? Fraqueza principalmente, mas você vai perceber muitos fluidos, ou seja, você vai perceber inchaço, principalmente nos pés, nas pernas, e não é aquele inchaço grande só que você pressiona o cacifo e fica aquele buraco, mas às vezes você percebe com a própria meia que a pessoa utiliza, tirou a meia, fica a marca da meia, um pouquinho fica na marca, já tem um inchaço aí a nível de rim. Uma deficiência de Yang do rim vai ter frio, né? Deficiência de Yang vai ter frio, vai ter dor lombar, por exemplo, dores no joelho, por exemplo, infertilidade, por exemplo, urinar bastante quando está frio, urinar bastante à noite, principalmente à noite, com sintomas relacionados a frio, dor lombar, dor no joelho, pernas fracas, é uma deficiência Yang do rim. E essa deficiência Yang do rim pode vir de uma deficiência da energia do baço, tanto do Qi quanto do Yang do baço. Você que é profissional da medicina chinesa, você tem que dominar as síndromes. Eu coloquei alguns sintomas principais aqui, mas é importante que você estude funções do órgão. E é importante que você saiba transformações que podem ocorrer, de acordo com cada biotipo, de acordo com cada pessoa, de acordo com o estilo de vida que ela vive. Pode ocorrer uma síndrome do Qi, se transformar numa síndrome do Yang, do baço, se transformar numa síndrome Yang do rim, e aí você pode tratar essa síndrome Yang do rim e Yang do baço ao mesmo tempo, uma forma magistral chinesa muito boa, Buzong Eichitan. Mas importante que você saiba essas transformações. Nós temos cursos para você que é profissional da medicina chinesa, você que é terapeuta, você que é profissional da saúde, quer aprender a tratar qualquer doença, não importa o órgão, pulmão, fígado, rim, coração, baço, estômago, vesícula biliar, intestino grosso, intestino delgado, se é na parte neurológica, se é na pele, se é no músculo, importante que você saiba síndromes. Nós temos cursos www.treinaterapias.com.br. Peço a você que siga aqui o nosso canal. Tem vários vídeos aqui, alguns falando de fitoterapia chinesa, muitos deles, aliás, alguns falando de acupuntura, e esses aqui, esse e o próximo, que irei falar de síndrome. Agora, a síndrome é algo que você realmente precisa dominar, precisa estudar, tem várias síndromes, você precisa ver, rever e saber exatamente qual que é o cerne da síndrome. Qual que é o cerne da síndrome? Por exemplo, deficiência do Qi do baço, qual que é o cerne? Deficiência, desmoronamento do Qi do baço, qual que é o cerne que foi mencionado aqui? O baço não controlando o sangue, muito simples, né? Bateu, ficou roxo, o baço não controla o sangue. E claro, tem outros sintomas associados. Então, tem que aprender a olhar a língua, pegue o pulso, verifique, né? Na condição, o pulso na condição da mão direita, o dedo do meio, atrás aqui deste ossinho, né? Para trás aqui, você vai perceber aqui como é que está o elemento terra. Mas domine sinais e sintomas. Você tem que dominar sinais e sintomas. Por quê? Porque uma síndrome do baço pode causar até hipertensão. Você sabia disso? Quando que a hipertensão está ligada à síndrome relacionada ao baço? A hipertensão está ligada à síndrome relacionada ao baço quando uma língua obesa, uma língua maior, uma língua grande, com sinais de umidade, ok? E quais sintomas? Sintomas junto com a hipertensão vai ter sintomas onde existe tontura, existe vertigem, existe peso na cabeça, uma sensação de peso na cabeça, existe sonolência, existe entumecimento dos membros e existe, claro, náusea, né? Por quê? Porque está ligado a essa parte do sistema digestório. E em alguns casos até vômitos. Então observe, a hipertensão não é só calor no fígado, hipertensão não é só vento do fígado, hiperatividade do Yang do fígado, deficiência do Yin do fígado com excesso de Yang. Não é só isso. Hipertensão pode ser até uma obstrução de fleuma-umidade.
E qual é o ponto central para tratar esse fleumo e umidade? É o baço. Claro que isso, o fleumo e umidade vai gerar estagnação, então vai mexer com o fígado e vai mexer com o rim também. E aí vai gerar hipertensão. Mas é importante que, independente da doença que você estiver tratando, você saiba síndromes de core salteado, de frente para trás, e você saiba observar a língua, observar o pulso e principalmente fazer uma consulta adequada, perguntas adequadas, perguntas na ordem correta, perguntas que as respostas vão indicar se piora com frio, se piora com calor, tudo isso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, já passa para frente aí para os seus companheiros da área da saúde, das terapeutas, os profissionais da medicina chinesa. E importante, siga este canal, que tem muita informação aqui para quem gosta de saúde e qualidade de vida.